Oi, pessoal! Hoje vamos recapitular uma história chamada Eu Vou Comprar Poder Divino com Dinheiro. Por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Isso nos ajuda muito. Aproveitem. Sacred Adela é um romance de fantasia onde a heroína se torna uma santa. Ela lidera incontáveis seguidores, adora o deus do sol e salva o mundo. Chá morreu nas mãos de um criminoso. Ao morrer, ela acorda em um lugar desconhecido, confusa e fraca. Um homem a repreende duramente e ordena que a trancafiem em uma sala sem água. Ela é arrastada enquanto outros a encaram com claro desgosto. Ela percebe que está possuída por Ordel Kiras. Um sistema aparece e diz a ela que precisa ajustar o equilíbrio do poder sagrado neste mundo. Ordel é um membro distante da família Kyrios. Ela era uma garota comum até despertar seus poderes divinos. Ela só possui um fraco traço de divindade, mas o conde quer transformá-la em uma santidade por poder. O conde contata o alto sacerdote de um templo que está em declínio, pois não tem santidade. O alto sacerdote sabe que é blasfêmia transformar uma garota comum em uma, mas, por uma doação, o templo concorda sem hesitar. Ela se torna a falsa santidade sob o abuso e pressão do conde. Quando a verdadeira santidade chega, Ordel fica com ciúmes e começa a se tornar má. Suas ações levam à sua queda. O protagonista masculino acaba punindo-a. Chá sente pena de Ordel e da vida que ela foi forçada a viver. Chá se pergunta por que teve que possuir Ordel de todas as pessoas. Na história, o sistema explica que ela deveria ser reencarnada em uma nova vida, mas como não havia poder divino suficiente, foi colocada no corpo de Ordel. Ela menospreza o deus do sol por colocá-la nessa situação. Ela precisa se tornar uma santidade e reunir seguidores. Com isso, poderá ganhar recompensas e sobreviver, enquanto salva o mundo. Agora, ela deve enfrentar Eric, o alto sacerdote, Seth, o comandante, e Ruth, o duque de Sari, de maneiras completamente novas. Mesmo assim, ela não quer seguir o caminho de uma santidade. Ela quer viver livremente. A mente dela mudará mais tarde. No carro, ela reclama que o templo está muito longe e que não come há 3 dias. Ela se lembra de como sua família a tratou mal e nunca lhe deu água. A memória a deixa mais irritada. Se conseguir mais seguidores para o Deus do Sol, seu poder divino aumentará, mas também precisa derrotar uma entidade maligna para sobreviver. Ela se queixa de passar por todo esse trabalho quando a dela chegar em 1 ano e resolver tudo de qualquer maneira. O sistema não responde às suas perguntas ou reclamações. Seu baixo poder divino limita tudo. Ela fica mais irritada ao lidar com a fome e o enjoo. Finalmente, eles chegam ao templo. Ordel corre para fora do carro e agarra Eric. Ela se apega a ele antes de perceber o que está fazendo. Então ela se afasta e pede comida. Eric é o único que sabe que ela é uma falsa santidade. Quando a comida é servida, Ordel come rapidamente. Ela está faminta. Depois de comer, pede desculpas por estar tão grudenta com ele. Eric desmente isso, mas considera seu comportamento estranho. Ela geralmente age de forma rude, e não como neste momento. Ela reúne coragem e diz que quer renunciar ao cargo de santidade. Afirma que não é apta para o papel e pede desculpas. Oferece-se ainda para se desculpar com todos. Eric recusa seu pedido de forma firme. Mesmo quando ela diz que as doações continuarão, ele insiste que ela deve permanecer. Ordel começa a pensar em outro plano. Olha ao redor e percebe que o templo parece rico. Fica distraída com as muitas roupas. Didrik vem para pegar os pratos vazios. Ordel fala educadamente e pede desculpas a ele. Ele fica surpreso com sua mudança repentina. Ela diz que quer compensar suas ações. Planeja vender todas as suas roupas, exceto uma, para economizar dinheiro para o futuro. Você informou isso ao Eric? Ambos acham que o comportamento dela mudou de repente. Acreditam que ela percebeu que o conde nunca se importou. Vocês estão apenas exagerando. Sem trabalho, todos a alimentam e limpam após ela. Eu gostaria de ter essa vida. De repente, um servo bate à porta para servir sua comida. Quando o servo nota uma partícula fora do prato, ela entra em pânico. Sente sua alma quase sair do corpo. Tamanha é sua ansiedade. O servo se ajoelha e pede desculpas, como se sua vida dependesse disso. Ordel simplesmente ignora. Até o servo parece chocado por ela não estar sendo punida. Ordel fica curiosa sobre que tipo de pessoa a verdadeira Ordel era. Wondera por que costumava agredir pessoas por pequenos erros. Ela então termina sua comida em silêncio. O sistema abre o mapa do templo do Deus Sol, mostra sua localização e áreas próximas como um guia. Ela o utiliza para encontrar a cozinha. Quando chega, todos param de comer. Eric se aproxima e pergunta por que ela está ali. Oferece-se para lidar com os pratos e lembra que ela pode se mover livremente. Ela nota as crianças comendo sopa aguada e pão velho. Enquanto isso, teve uma comida muito melhor mais cedo. Ela percebe a diferença imediatamente. Diz a Eric que eles deveriam vender suas roupas imediatamente. O dinheiro deveria ser usado para comida. Em vez disso, decide comer o que todos os outros comem a partir de agora. Mais tarde, ela se senta no jardim e reflete profundamente. Todos parecem assustados ou excessivamente
excessivamente respeitosos com ela. Até mesmo orações simples na presença dela parecem tensas e cautelosas. Ela percebe que não pode apenas esperar a dela consertar tudo, precisa agir por conta própria. Ela pede ao sistema mais do que riqueza e fama. Solicita o direito de escolher sua própria vida após a morte. Aceita a missão e se torna oficialmente a santidade. Recebe uma recompensa, mas decide verificá-la mais tarde, pois alguém a observa de longe. O sistema a lembra que ela também pode ganhar poder divino através das doações. Ela reclama que foi dado um corpo quebrado e agora deve doar para ganhar poder. Mesmo assim, decide ajudar o templo. Derek reclama ao sumo sacerdote Eric sobre como Ordell mudou. Ela já sabia que as pessoas estavam comendo comida de má qualidade. No entanto, agiu surpresa mais cedo. Ele até sente um arrepio ao se lembrar de como ela chorou no jardim. Ela não sabia. Eric entende que é impossível para Ordell não compreender a situação do templo. Uma vez, ela ordenou que reduzissem as refeições de todos, só para que pudesse ter comida melhor. Eles começam a analisar o comportamento dela após sua visita ao conselho. Eric não pode permitir que ela renuncie. Ela é quem absorve a pressão de outros templos. Se soubessem que ela saiu, poderiam ameaçar sua posição. Ela também estaria em perigo. Ela é a razão pela qual o templo ainda está de pé, mesmo que suportem sua tirania. Detrick informa que o comandante voltará em breve. Seth, a espada que protege o templo, está voltando. Eric sente alívio e confiança com a notícia. De repente, Ordell espreita pela porta e pede a Eric para acompanhá-la até a cozinha. Na cozinha, ela elogia Kento, o chefe de cozinha, pela refeição. Mas Detrick, Kento e Eric acham que, na verdade, ela está zombando dele. Na verdade, Kento era o informante do Conde Kiras. Ele usou o orçamento para a comida dos santos para desviar doações. Eric, calmamente, diz a Kento que Ordell só quer inspecionar a cozinha. Ordell abre uma parede oculta, que acaba sendo uma porta. Dentro, eles encontram provas de dinheiro roubado e fundos ocultos. Investigar corrupção é algo em que ela é surpreendentemente boa, por causa de sua vida passada. Eric solicita educadamente que Kento explique tudo. Seu tom calmo soa mais aterrorizante do que a raiva. Kento entra em pânico e grita para Ordell, culpando-a. Ordell o atinge com um golpe de aprimoramento físico e o derruba instantaneamente. Porém, o esforço de usar seu poder a faz desmaiar logo em seguida. Eric corre e a pega antes que ela caia. Mais cedo, ela ganhou poder divino ao completar a missão e desbloquear habilidades de aprimoramento. No entanto, sua resistência ainda é fraca para lidar com isso. Usar poder demais sempre a faz desmaiar imediatamente. Ordell acorda, e Eric vai correndo até seu lado. Ele estava preocupado com ela, temendo que desmaiasse sem avisar. Ordell se pergunta o que aconteceu com Kento e é informada de que agora ele está preso, sob investigação. Ela se recorda de como foi punida e se sente inquieta. Ela teme que Kento possa ser tratado de forma muito severa e pede uma investigação mais gentil. Eric fica sem palavras, mas concorda com seu pedido. Todos a observam durante a noite. Ela espera um interrogatório, mas em vez disso, eles demonstram preocupação. Ela admite que seu dedo dói por causa do golpe anterior, e Eric gentilmente segura sua mão para curá-la. Ele diz que ela não precisa correr riscos porque é importante para o templo. Ela sente a energia quente dele, algo que esteve ausente por muito tempo. Depois que ele a cuida, ela inesperadamente pensa sobre a receita da cozinha. Eric informa que são 9 peças de ouro e 87 de prata. Ela calcula que precisa de 95.000 ouro para atingir 100% de poder divino. Ela já tem 5%. Está chocada com a dimensão da situação. Inconscientemente levanta o dedo do meio enquanto conta. A garota coloque o dedo do meio para baixo. Eric então pergunta como ela soube sobre o desvio de Kento. Ela mente rapidamente, dizendo que foi intervenção divina, já que não pode revelar o romance. Sente-se aliviada por sua resposta ousada, que o deixou sem palavras. Naquela noite, Kento reúne o dinheiro roubado enquanto xinga Ordell. Ele teme que Seth possa voltar em breve e acabar com ele. De repente, Ordell aparece diante dele. Ela sabe que ele não é o único espião no templo. Se ele for aprisionado, alguém o libertará e recuperará os fundos roubados. Criminosos sempre retornam à cena do crime. Kento explode novamente, afirmando que serve ao pai dela. Ele ameaça denunciá-la para que ela seja punida se não obedecer. Ordell responde socando-o. Kento pega uma faca para matá-la, mas Seth chega a tempo e corta sua mão. Seth e Ordell se olham em silêncio por um momento. Cabelos prateados e olhos azuis. Seth, o grandioso comandante dos Cavaleiros Sagrados, a segurou perto de si enquanto ela olhava. Ela se lembra que Eric protege a dela e Seth comanda
ajuda e derrota os inimigos de Adela. Eles são poderosos. Seth questiona Kento com um olhar aterrorizante. Ordell acrescenta que Kento desviou mais fundos de outros locais. Kento tenta expô-la como uma falsa santinha, mas ela dá um golpe psicológico, afirmando que um criminoso não vale a pena acreditar. Seth faz Kento escolher entre morrer agora ou contar tudo. Kento, sem saída, admite tudo. Eric chegou à cozinha, perguntando como Kento foi parar ali, assim como Ordell. Quando Seth soube que ela era a santinha, a carregou como uma noiva. Mais cedo, ela perdeu suas forças. Então Seth precisou levá-la de volta ao quarto. Nem Seth conseguia acreditar que ela era a santinha. Ordell silenciosamente desejava que seu corpo saudável voltasse para lutar contra o mal no templo e não desabasse a qualquer momento. Ela então admitiu que sabia que Kento escaparia com o dinheiro e queria pegá-lo em flagrante. Kento é um espião plantado pelos condes. Ela os informou que ouviu Kento e o conde conversando, e não era apenas Kento. Havia mais espiões por perto. Mas então, Eric se pergunta por que ela não contou a eles. Ela admite que foi uma decisão difícil escolher entre seu pai e o templo, mas em vez de guardar segredo, percebeu que o templo precisava de ajuda. Ela se desculpa por seu comportamento passado e jura colocar o templo em primeiro lugar. Ela realmente quer mudar. Enquanto Eric e Seth saíam da sala, notaram a mudança no comportamento de Ordell, mas ainda precisavam capturar os espiões. Seja o que for, decidiram entrar em um lockdown. No dia seguinte, Eric sentiu cheiro de sangue enquanto interrogava Kento na prisão. Ele se lembrou de como Ordell admitiu querer mudar. Ele também quer mudança e construir confiança com ela. De repente, um servo correu até eles. Informou que Ordell tinha desaparecido. Um homem senta-se em uma sala sombria. Um mordomo informa que encontraram a relíquia sagrada da luz. Ela está localizada na parte noroeste do Império. Eles partem imediatamente. Ele quer se libertar da dor que o aprisionou a vida toda. O pensamento disso o consome. Enquanto isso, Ordell ofega enquanto corre. Seu corpo frágil sente como se estivesse morrendo devido à baixa resistência. Corvos a observam enquanto ela desaba, como se estivessem esperando seu fim. Seu corpo treme e ela mal consegue se manter de pé. Enquanto xinga, ela se sente aliviada quando Seth e Eric chegam, interrompendo seu exercício exaustivo. Eles estavam preocupados após o sumiço dela do quarto. Ela lhes diz que começará a se exercitar a partir de agora. O comandante adjunto cuida dos cavalheiros sagrados, enquanto Detrick gerencia o clero. Seth a assegura de que os nomes que Kento mencionou eram seus homens, e ele está pronto para se afastar se necessário. Ordell imediatamente ordena que ele não se afaste e proteja o templo. Seth se ajoelha diante dela e jura lealdade para protegê-la, e ao templo para sempre. Ela se lembra de como Seth uma vez protegeu Ordell no romance, mas também recorda que ele teria a matado se sua verdadeira identidade fosse exposta. Ela não quer esse tipo de morte. Ela diz a Eric que Seth provavelmente não conhece sua verdadeira identidade ainda. Pede a ele que mantenha isso em segredo por um tempo. Ela também diz a Eric que não irá mais se afastar como santidade. Ela se dedicará completamente ao templo. Se a verdadeira santidade aparecer, ela se afastará corretamente e os apoiará. Eric sorri e diz que ela pode fazer o que quiser, e ele assumirá a responsabilidade. Ela fica pasma, porque a verdadeira Ordell os tratava mal, mas eles ainda são gentis com ela. Ela quer dar o seu melhor, mas seu corpo sempre parece estar se quebrando durante os exercícios. Sua resistência melhora apenas um pouco. Um servo a informa que alguém da família Kyrios quer vê-la. Ela sabia e sua aura parecia sinistra. Gale agrediu o padre novato, tentando entrar. Ele se comportou quando Ordell o confrontou, mas ainda assim menosprezou os inferiores, chamando-os de não educados. Gale até gritou para Ordell levá-lo para dentro. Ordell então questiona sua identidade, fazendo todos ao redor congelarem com suas palavras. Gale ficou furioso ao gritar. Ordell lidou com a situação calmamente. Ela o chamou pela sua atitude e até o ameaçou. Se ele não se comportasse, teria que sair ou entrar em silêncio. Na sala de recepção, as atuações de Seth e Eric foram impecáveis. Eric e Seth foram informados antecipadamente por Ordell sobre o que iria acontecer e desejaram fingir que não queriam deixá-la sozinha com Gale. Quando ficaram sozinhos, Gale ameaçou que seu comportamento seria reportado a seu pai, mas ela não hesitou, mesmo com Gale menosprezando-a como filha adotiva. Ela retrucou que seu pai ficaria mais envergonhado se o mundo soubesse que ele falsificou uma santidade por poder. Ela desafiou Gale, informando Seth e Eric sobre os espiões, o que a faria ganhar sua confiança. Ela o informou com confiança de que será a espiã mais capaz, sabendo que Eric e Seth confiam nela. Ela pediu a Gale que informasse o conde que ele não precisava mais plantar espiões.
Ela traria dinheiro como a verdadeira cientista. Enquanto isso, Seth e Eric estavam realmente preocupados com ela. Eles planejaram que ela deveria ter um guarda a partir de hoje. Seth olhou pela janela e notou uma carruagem escura. Temos um visitante! Um homem todo de preto entrou no templo e na sala de recepção, onde Ordell e Gale estavam. O visitante era o Duque Hooch, um dos 4 pilares que sustentam o Império. Ele era o mestre do Oeste e o vilão original. Ordell ficou atordoada ao ver o chefe final, enquanto o sistema imediatamente carregava o conteúdo do romance e encontrava suas falas solicitadas. A alma que se contorceu em caos e destruição foi engolida pela maldade e ficou em silêncio. Ele é a personificação do desespero. Hooch, o único sem sangue imperial, ainda assim é o chefe de uma família com poder esmagador. No romance, ele é um vilão impiedoso que bloqueia a heroína e os protagonistas masculinos. Hooch beija a mão de Ordell em saudação. Ela admira sua beleza e lembra que ele ainda tinha fãs, mesmo sendo um vilão. Ele pede para falar com ela em particular sobre um assunto importante e solicita que Gale saia da sala. Ordell se sente feliz ao ver Gale sendo expulsa. Finalmente, logo, Eric, Seth, Ordell e Hooch estão sozinhos juntos. Hooch pergunta sobre a relíquia sagrada da luz. É um item-chave no romance e o motivo pelo qual ele se torna inimigo do templo. É também a causa de sua queda no livro. Hooch sofre de uma doença incurável que lhe traz dor constante. Ele se torna dependente da relíquia para aliviar seu sofrimento, mas a relíquia é falsa. Ela contém uma energia maligna que toma conta de sua mente. Hooch se torna um vilão e um escravo de seu criador. Ordell planeja conseguir a relíquia antes de Hooch. Hooch ainda insiste em obtê-la e oferece ajudar o templo em troca. Ordell entra em pânico internamente, sabendo o que a relíquia fará com ele. Eric recusa o pedido de Hooch, dizendo que é um item sagrado destinado ao templo. Hooch insiste que só quer emprestá-la. Ordell rapidamente muda seu plano e decide conseguir mais dinheiro dele em vez disso. Ela diz que não pode dar a relíquia, a menos que ele se torne um crente. Hooch concorda e eles o registram como um crente do templo. O sistema imediatamente a recompensa e sua divindade aumenta. Ordell segura a mão dele e discute calmamente o pagamento pela relíquia. Hooch oferece 500 milhões. Ele até diz que pode dobrar isso. Dinheiro, dinheiro! O sistema notifica-a que alcançar 10% de divindade desbloqueará uma nova habilidade. Ordell então fala com ele em particular e diz que ela só precisa de 2.000 moedas de ouro para ajudá-lo. Ela lhe diz que pode ver a doença como uma mancha escura ao seu redor. Rod fica atordoado ao perceber que ela notou. Ordell oferece o ouro como doação, e seu poder divino sobe para 10%. O sistema aparece e dá a ela 2 opções para uma habilidade. Ela escolhe a habilidade de bênção sem hesitar. Ordell diz animadamente que vai encontrar a relíquia agora. Ruth se sente inquieta ao pensar que pode estar enganando-o, porém ele não tem escolha a não ser confiar nela. Ordell e Seth vão recuperar a relíquia. Mesmo Seth não sabe sua localização exata, já que Eric é quem gerencia o templo. Ordell ordena que Eric cuide do dinheiro enquanto ela planeja trocar a relíquia. Ela quer salvar Ruth. O sistema se abre como um mapa e os guia adiante. Eles o seguem até chegarem à sagrada relíquia, mas quando Ordell a vê, parece feita de escuridão em vez de luz. Ela imediatamente diz a Seth que não se trata de uma verdadeira relíquia sagrada. Ela explica que o Criador ou não acreditava no Deus Sol ou era um traidor. Ele foi ambas as coisas. O Criador nasceu com o poder divino do Deus Sol, mas o traiu. Ele adorou o inimigo do Deus Sol e ganhou poder em troca. Esse inimigo é o mal absoluto do romance e o chefe final. Seth fica chocado e não consegue acreditar. Ordell apenas respira aliviada por ter conferido a relíquia antes de chegar a Ruth. Ela planeja usar um artefato divino em vez disso. Um artefato divino é feito por um deus, enquanto as relíquias são criadas por humanos corrompidos. Aurora é um artefato de cura que nunca foi adequadamente utilizado. Com sua habilidade de bênção e Aurora, ela pensa que pode ajudar Ruth e resistir à influência maligna. Seth ainda não entende, mas ela diz que ele um dia entenderá. Ela sorri e pede que ele mantenha tudo em segredo, mas planeja falar com Eric depois. Seth hesita, mas concorda em confiar nela por enquanto. Ordell ora e ativa a Aurora com seu poder. Depois, ela entrega a Ruth, e sua dor vai lentamente diminuindo, embora não desapareça completamente. Então, Ordell o segura gentilmente, e tudo ao redor deles se torna calmo. Talvez ela seja sua paz. Ordell sorri ao parabenizar Ruth, claramente satisfeita em vê-lo finalmente livre da maldição que o atormentava. Ruth, agora relaxado e animado, aponta brincando como ela é gananciosa em comparação ao que um santo deveria ser, vendo-o zombar tão livremente. Ordell não consegue conter um sorriso de satisfação. Enquanto Ruth mantém a relíquia perto de si, ela casualmente menciona uma condição. A bênção dura apenas 1 mês. Então, ele precisa voltar regularmente. Quero dizer, você tem que fazer o que for
preciso para manter o templo funcionando. Nada vem de graça na vida. Ruth fica aturdido ao ouvir Ordell admitir abertamente que suas bênçãos vêm com um preço, até insinuando doações. Ele oferece brincar de pagar com sua beleza, agindo de forma fofa, mas Ordell ignora completamente suas palhaçadas e corta o assunto. Acho que finalmente vi a luz. Aquele homem é realmente bonito. Ordell se torna séria, alertando-o para manter tudo em segredo, sua doença e sua bênção, claramente não querendo atenção indesejada. Ruth concorda, intrigado pelo que pode acontecer no futuro. Mais tarde, Ordell informa Eric e Seth sobre o que aconteceu, revelando casualmente que deu a Ruth a relíquia sagrada. Eric perde completamente o controle. Ele fica tão sobrecarregado que quase desmaia. Não é apenas um colapso por ouvir aquilo. Ordell rapidamente o tranquiliza, explicando que Ruth os visitará mensalmente. Além disso, seu status pode até trazer mais seguidores para o templo. Mas então, ela faz uma revelação ainda maior. A relíquia que deu era, na verdade, uma isca. A verdadeira relíquia havia sido quebrada. Eric suspira, percebendo que eles estavam guardando uma falsa relíquia sagrada da luz todo esse tempo. Enquanto luta para processar a informação, Ordell, calmamente, assume a responsabilidade por encobrir tudo. Enquanto isso, na propriedade dos Kiras, o Barão Gale relata ao Duque Kiras sobre a visita de Ruth ao templo, incluindo seu infame assistente. O Duque imediatamente percebe que algo está errado e ordena uma investigação completa antes de dispensá-lo. Agora sozinho, o Duque Kiras se prepara para informar seu superior, ciente de que a situação está se tornando séria. Naquela noite, Ordell tenta destruir a relíquia quebrada no pátio do templo, utilizando seu poder. Mas não importa o que faça, ela não queima. De repente, o sistema revela a verdade. A caixa que contém a relíquia é, na verdade, uma relíquia sagrada. Você está brincando? Uma caixa feita de tédio? Eu acho que o Deus Sol é um brincalhão. Surpresa! Ordell testa, apenas para descobrir que é completamente indestrutível. Incapaz de se livrar dela, decide mantê-la, possivelmente como uma arma. No dia seguinte, o templo se torna incomumente animado, com um grande banquete sendo preparado usando as recentes doações. Finalmente, todos podem desfrutar de carne de verdade, e a atmosfera é quase festiva. Ordell observa os outros comerem, mas rapidamente chama Eric por sua reação estranhamente monótona, apesar do prato raro. Este homem definitivamente precisa de proteína. Aquelas couves não vão torná-lo mais forte. Antes que ela possa insistir mais, Seth intervém e apresenta Victoria, anunciando que ela agora servirá como a cavaleira pessoal de Ordell. Embora Ordell inicialmente não tenha interesse em ter uma cavaleira, acaba aceitando o acordo. Ao invés de fazer um grande alarde, muda o clima arrastando Seth e Victoria para o banquete, insistindo que comam adequadamente e até ordenando mais carne da cozinha. Enquanto a refeição continua, Detrick aponta em voz baixa que, embora os ingredientes sejam de alta qualidade, o preparo não é. Ele sugere contratar uma equipe de cozinha melhor, embora o custo seja um grande obstáculo. Ordell anota isso, já pensando em novas maneiras de aumentar a renda. Mais tarde, completamente cheia, Ordell se joga debaixo da cama para descansar. Mas a paz não dura muito, pois Victoria bate, informando que uma sacerdotisa aprendiz chamada Mônica veio vê-la. Reconhecendo o nome instantaneamente, Ordell permite sua entrada. Mônica entra educadamente, expressando primeiro sua gratidão pelo banquete, antes de timidamente revelar seu verdadeiro propósito: querer se tornar a criada pessoal de Ordell. Ah, mais uma devota? Ordell hesita no início, mas a determinação de Mônica é difícil de ignorar. Ela explica ansiosamente seu desejo de aprender e ficar ao lado de Ordell, admirando-a profundamente. Eventualmente, Ordell cede e aceita seu pedido. Radiantemente, Mônica vê isso como um sonho realizado. Desde seu primeiro encontro, ela a admira e já é uma verdadeira fã. É realmente adorável. Na manhã seguinte, Ordell retoma sua rotina. Ela se esforça em exercícios leves, apesar de seu corpo ainda frágil. Victoria e Mônica ficam próximas, observando-a com cuidado e intervindo sempre que ela precisa de descanso. Durante uma pausa, Mônica entrega a Ordell uma carta da família Kiras. No momento em que Ordell a lê, sua expressão endurece. Sem hesitar, ela amassa o papel e fala abertamente sobre o Duque Kiras e sua natureza terrível. Com uma determinação afiada, ela pede a cooperação delas em um plano audacioso para esgotar sua riqueza completamente, mesmo que isso exija engano. Além disso, revela sua intenção de reviver o negócio de poções do templo como outra fonte de renda. Dias depois, Ruth treina vigorosamente com seus cavaleiros na propriedade Seri. Finalmente capaz de se mover livremente, graças ao poder da relíquia sagrada, sua força está visivelmente de volta, e pela primeira vez, ele parece completamente à vontade. Essa paz é interrompida quando Yuri entra apressado, trazendo notícias urgentes. Uma carta chegou do Templo do Deus Sol. Sem hesitar, Ruth ordena que ele a leia imediatamente. A mensagem é direta. Ordell está solicitando sua ajuda, pedindo, especificamente, um alquimista para apoiar a revitalização de seu negócio de poções.
Ela definitivamente está atrás de seu dinheiro, embora o pedido seja repentino. Yuri rapidamente persuade Ruth a considerar isso. Ele o lembra de quão bem-sucedido o negócio do templo costumava ser e como, se revitalizado, poderia superar o templo do deus Mar. Isso captura o interesse de Ruth, especialmente dada sua irritação em relação à arrogância deles, particularmente da Santíssima e do Sábio. Yuri então adiciona outra camada, compartilhando o que descobriu sobre o passado de Ordell com a família Kiras. Ele revela que ela foi maltratada e forçada a desempenhar seu papel para o benefício deles. Contudo, Ruth desdenha gentilmente, divertindo-se com o fato de que ela parece não estar afetada, com base em como se comporta. Ainda assim, ele decide visitar o templo. Naquela tarde, Ordell discute seus planos com Eric, explicando sua intenção de reviver o negócio de poções do templo. Embora seus próprios poderes sejam limitados, ela acredita que com alquimistas habilidosos, podem produzir e vender de maneira eficaz. Eric ouve atentamente, especialmente ao saber que Ruth pode se envolver. Antes que possam continuar, uma criada interrompe para anunciar a chegada de Ruth. Uau, ele foi rápido para visitar. Aposto que alguém está interessado. Ruth cumprimenta Ordell, que parece surpresa com a rapidez da visita. Ela se recupera instantaneamente, saudando-o com confiança e sugerindo que sentiu falta de seu valor financeiro. Mais do que qualquer outra coisa, ela realmente disse isso sem vergonha nenhuma. Sem perder tempo, Ordell o convida para almoçar. Ele claramente planeja discutir negócios durante a refeição. Enquanto comem, ela expressa satisfação por ele ter aceitado sua oferta. Mas Ruth percebe suas intenções e a pressiona por detalhes. O que se segue é uma negociação afiada. Ambos se recusam a recuar enquanto buscam condições melhores. A tensão aumenta, mas Ordell permanece firme em uma divisão de 80 a 20. Ele adiciona, com confiança, uma oferta de bônus especial que ela tem certeza de que Ruth não vai conseguir recusar. Durante a negociação, Ordell finalmente revela sua maior carta. Oferece a Ruth a chance de curar completamente sua doença no futuro. Ruth, no entanto, continua desconfiada. Em vez de aceitar, ela pressiona por uma divisão de 60 a 40, mas com uma condição. Ordell deve parar de envolver sua doença no acordo. Isso faz Ordell pausar instantaneamente. Ele percebe que ultrapassou um limite. Ela se desculpa sinceramente por usar algo tão pessoal como alavanca. Ruth amolece, claramente divertida mais do que ofendida, e aceita uma divisão de 70 a 30 para selar o acordo. Ele até fornece um adiantamento generoso para dar início ao negócio de poções. Nossa, quão rico esse homem é! Se Ordell não fosse uma santa, apostaria que ela casaria com Ruth de impulso no dia seguinte. Dois alquimistas chegam ao templo, Jenric e Wolfgang. Ordell os cumprimenta com confiança e apresenta as condições de trabalho, incluindo pagamento e expectativas. A oferta é boa demais para recusar, e ambos assinam o contrato sem hesitação. Honestamente, eu também assinaria. Esse negócio parece sólido, se ao menos as aplicações de emprego fossem assim na vida real. Depois, Ordell apresenta Lana, uma sacerdotisa que supervisionará a parte administrativa do negócio de poções. Com todos agora apresentados, ela não perde tempo e atribui tarefas, instruindo os alquimistas a começarem a criar poções e a documentar cuidadosamente cada ingrediente e processo. Semanas se passam, e quando Ordell verifica o progresso, ela encontra completo caos. Wolfgang e Jenric estão no meio de uma discussão acalorada, enquanto Lana luta para manter as coisas sob controle. Claro, os gênios estão brigando. Por que é sempre assim? Justo quando as coisas estão prestes a escalar, Lana explode completamente. Ela soca o chão com força suficiente para rachar o piso, instantaneamente silenciando os dois homens, enquanto libera sua frustração. O súbito desabafo surte efeito, e os dois rapidamente pedem desculpas, restaurando algum nível de paz. No dia seguinte, eles apresentam sua pesquisa e progresso a Ordell. Embora ela reconheça o esforço, é claro que os resultados ainda estão aquém quando se trata de produzir efeitos curativos mais fortes. Sentindo o desânimo deles, Ordell os convida para fazer uma pausa com um chá. Assim que Jenric dá um gole, ele é imediatamente impactado pelo sabor rico e calmante. Ordell explica: o chá é feito de uma flor especial cultivada dentro do templo. É infundido com poder divino. Essa explicação desperta algo em Jenric. Sua expressão muda conforme uma nova ideia começa a se formar. De volta ao estado de Cireas, chega a hora da visita mensal de Ruth ao templo do Deus Sol. À medida que a bênção começa a se dissipar, sua doença ressurge, trazendo de volta a dor familiar e avassaladora. Apesar disso, Ruth não consegue ignorar a estranha sensação de antecipação que sente. É quase como se a dor fosse apenas mais uma razão para ver Ordell novamente. Alguém definitivamente está apaixonado. Quando ele finalmente chega ao
ao templo, cumprimenta Ordell com facilidade. Caminha ao lado dela como se nada estivesse errado. Ele até faz algumas observações sutis sobre seu atraso, mas Ordell as ignora e o leva diretamente para o laboratório. Dentro, Lana, Jenrick e Wolfgang estão totalmente imersos em seu trabalho. No momento em que percebem quem é Ruth, eles congelam, surpresos. Jenrick rapidamente se recupera e explica com entusiasmo o progresso que fizeram, utilizando uma combinação de ervas e a flor sagrada como ingrediente principal. Eles conseguiram criar uma poção estável de alta qualidade. Ao ouvir isso, Ordell os recompensa com um bônus, claramente satisfeita com seus esforços. O trabalho duro realmente valeu a pena aqui. Depois, Ordell e Ruth dão uma volta pelo jardim do templo, continuando sua conversa. Ruth compartilha como conheceu os dois alquimistas durante seu tempo na academia, enquanto buscava uma cura. Ele também menciona ter descoberto um livro sobre a Relíquia Sagrada da Luz, embora tenha se tornado inútil após se desintegrar ao terminar de lê-lo. Notando a reação de Ordell, Ruth de repente se aproxima mais. Ela instintivamente se afasta, erguendo a mão e pedindo pela relíquia para que ela possa renovar a bênção. Em vez disso, Ruth faz algo imprudente. Ele remove a relíquia completamente, pretendendo testar os efeitos da poção. No momento em que a relíquia sai de seu pescoço, uma dor intensa o atinge e ele desaba. Ordell corre para seu lado. Ruth rapidamente bebe a poção, que consegue atenuar a dor, mas não curá-la completamente. Frustrada, Ordell o repreende, ao mesmo tempo em que reforça tanto a relíquia quanto a poção com sua bênção. Quando Ruth experimenta a poção aprimorada, os resultados são imediatos. A dor diminui lentamente à medida que ele recupera o controle. Com as coisas estabilizadas, ele entrega casualmente o pagamento pela doação e pela bênção. Ordell aceita sem hesitação, claramente satisfeita. Mas assim que ela responde, algo em suas palavras faz a expressão de Ruth mudar, uma ponta de irritação brilhando em seu rosto. Na manhã seguinte, Ordell se encontra com Eric e Seth para apresentar as novas poções desenvolvidas. No momento em que veem os resultados, ambos ficam visivelmente impressionados com a rapidez com que Lana, Jenrick e Wolfgang conseguiram entregar. Ordell então explica seu próximo passo: aprimorar as poções utilizando o poder das relíquias sagradas. Eric considera cuidadosamente a ideia antes de finalmente dar sua aprovação. Com a permissão assegurada, Ordell imediatamente começa a infundir as poções com sua bênção. No entanto, o processo cobra um preço de seu corpo, drenando sua energia a ponto de tossir sangue. Ela rapidamente limpa o sangue antes que alguém perceba, mantendo a compostura. Quando Mônica e Victoria chegam, ela as instrui calmamente a ajudar a transportar as poções. Eu sei que você está precisando de dinheiro, mas pelo amor de Deus, pelo menos cuide de si mesma. Enquanto se preparam para sair, Victoria sente brevemente o leve cheiro de sangue, mas despreza como se não fosse nada. Ela permite que a tarefa continue sem suspeitas. Do lado de fora, eles encontram Eric, junto com Jun, o vice-chefe da Guilda dos Mercadores. Ordell e Jun trocam cumprimentos, ambos notando algo distinto um sobre o outro. Agora, quem é essa mulher forte? Não me surpreenderia se Ordell se apaixonasse por ela. Com tudo pronto, Jun parte com um carregamento completo de poções, marcando o retorno oficial dos negócios do Templo do Deus Sol. Não leva muito tempo para que a notícia se espalhe. As poções do templo rapidamente ganham atenção, sua popularidade subindo a uma taxa impressionante. E assim, eles estão de volta ao topo. Isso mesmo, é claro que o sucesso traz tensão. Os concorrentes começam a ficar inquietos, especialmente Louis, o chefe de uma conhecida loja de alquimia. Frustrado pela súbita mudança no mercado, ele decide agir. Em vez de competir diretamente, Louis contata o Templo do Deus Mar, buscando seu apoio contra essa ameaça crescente. Logo, a carta chega. No momento em que Carmen, a santa do Deus Mar, a lê, sua expressão se escurece, com a irritação clara em seus olhos. Ao descobrir que o Templo do Deus Sol voltou aos negócios com aquela atitude petulante, ela definitivamente deseja vingança. Carmen se enfurece ao aprender que quem está apoiando o Templo do Deus Sol é ninguém menos que Ruth. A revelação apenas alimenta ainda mais sua raiva. Quando descobre que a Guilda Lumen também está envolvida, ela fica desesperada para entender como conseguiram estabelecer essa conexão. Seu desabafo chama rapidamente a atenção de seu irmão, Dominique. No momento em que ele ouve que o Templo do Deus Sol retomou os negócios, sua expressão se torna fria. Sem hesitar, ele direciona sua raiva a um sacerdote próximo, mandando-o embora para punimento. Ainda frustrada, Carmen desabafa sobre como ainda não recebeu nenhuma revelação divina do Deus Mar.
informar. Sem essa orientação, ambos os irmãos acabam dependendo de suas próprias artimanhas. Logo, decidem plantar um informante dentro do templo do Deus Sol para coletar informações. Claro, se não podem vencê-los de forma justa, jogarão sujo. Dias depois, o clima no templo do Deus Sol não poderia ser mais diferente. Ordell recebe a notícia empolgante de que a primeira remessa de suas poções foi completamente vendida. Todos celebram o sucesso, e Ordell reconhece abertamente os esforços da equipe, especialmente de Mônica e o apoio da Guilda Lumen. Sem eles, alcançar esse nível de sucesso teria sido muito mais difícil. Ah, não se preocupe, Eric. Você é definitivamente útil para contar os fundos. Nesse momento, o sistema aparece, noticiando a Ordell que milhares se tornaram cientes do templo. Isso aumenta levemente seu poder divino. Antes que possam ponderar sobre isso, Victoria interrompe com notícias inesperadas. Os pais de Mônica vieram visitar. Fora, Mônica é imediatamente abraçada pelos pais. O alívio é óbvio, à medida que notam suas crescentes habilidades divinas. No entanto, suas expressões mudam rapidamente ao ver Ordell se aproximando. Eles parecem cautelosos a princípio, mas Ordell mantém-se firme e confiante. A mãe de Mônica pede desculpas pela súbita invasão, explicando o estresse causado pelo desaparecimento de Mônica. Ordell defende calmamente Mônica, deixando claro que o templo não teve papel em sua decisão de partir. Ela encoraja a resolverem as coisas em particular, como uma família. Ela lidou com isso muito melhor do que o esperado. Respeito. Com isso, Ordell se afasta, deixando Mônica sozinha com os pais. Mônica finalmente se abre, pedindo desculpas por desaparecer sem aviso. Ela explica que escolheu sair por conta própria. Estava determinada a seguir seu caminho como sacerdotisa e desenvolver seus poderes divinos, em vez de seguir a vida que sua família havia planejado para ela. Os pais de Mônica ficam preocupados, instando-a a reconsiderar sua decisão. É a vida dela. Não podem controlar suas decisões. Mônica se irrita e até fala criticamente sobre o Deus Sol, mas sua firme defesa do templo os surpreende. Em vez de ficarem bravos, sua mãe ri aliviada, feliz que Mônica está sendo honesta sobre seus sentimentos. Mônica percebe que estava sendo testada e agradece por eles entenderem sua escolha. Espera, eles estavam agindo? Ela então explica como o templo do Deus Sol reiniciou suas operações com a ajuda das guildas Lumen, creditando orgulhosamente Ordell, que uma vez salvou sua vida. Ao ouvir isso, os pais de Mônica correm imediatamente até Ordell, oferecendo-se para se tornarem patrocinadores do templo. Eles também querem ajudar a cortar os laços com a família Kira, dispostos a dobrar seu apoio. Ordell aprecia a bondade deles, sugerindo, em vez disso, que se tornem seguidores do templo, sabendo que Ruth já é uma. Eles concordam felizes. Naquela noite, Ordell conversa com Victoria sobre a família de Mônica, refletindo sobre como as famílias podem ser diferentes. Ela elogia a força e a presença de Victoria como uma cavaleira sagrada, o que deixa Victoria silenciosamente feliz. Justo quando Ordell adormece, o sistema de IA de repente alerta. Um intruso entrou no templo com a intenção de matá-la. Sentindo o intruso se aproximando, Ordell se prepara para o impacto. No momento em que ele entra, ela reage instantaneamente, atingindo-o com um artefato divino para detê-lo. Ah, isso deve doer. Eu até me sinto mal por ele. Vendo sangue, ela hesita, mas rapidamente o imobiliza usando suas próprias roupas e exige respostas. O intruso permanece em silêncio, forçando-a a tentar curá-lo. Apenas então, o sistema avisa que uma maldição bloqueia qualquer recuperação. É quando ela percebe sua identidade. Jeremy Carl, o terceiro protagonista masculino. Seth ouve a confusão enquanto patrulha. Ele corre para dentro apenas para encontrar Ordell sentada sobre Jeremy. No meio da situação, ele pausa, visivelmente confuso. Foca no fato de que Jeremy é um intruso. Ordell explica e o protege, dizendo que ele não é mais perigoso. Pede a Seth para lidar com ele de forma adequada, em vez de prejudicá-lo. Seth, ainda preocupado, levanta Jeremy e decide melhorar a segurança imediatamente antes de sair. Ordell afirma que irá interrogar Jeremy sozinha e ordena a Seth que não o mate. Seth concorda e sai, na esperança de que as coisas finalmente fiquem calmas. Logo pela manhã, Ordell acorda sentindo-se incomumente revigorada. Ao se preparar para o treinamento, nota Seth já posicionado do lado de fora de sua porta, tendo-a protegido a noite toda. Em breve, a notícia do intruso se espalha pelo templo. Enquanto a equipe descobre que Ordell foi o alvo, muitas das criadas acabam se preocupando mais com o intruso do que com ela. Na hora do café da manhã, a atmosfera se torna estranha. Todos repentinamente se afastam de Ordell, deixando-a apenas com Seth. Ele explica que Victoria está atualmente ocupada com assuntos relacionados ao templo, indiretamente conectados à situação de Ordell. Seth acrescenta que isso é para garantir a segurança dela. Ordell rapidamente compreende e suspira, aceitando sem discutir. Ela também começa a notar como as pessoas têm evitado sua presença ultimamente. Sem precisar que ninguém explique, percebe que isso se deve aos rumores recentes.
Ei, todos merecem uma segunda chance, especialmente Ordell. No momento em que Ordell chega, a expressão de Eric suaviza. Ele toma a mão dela e, em silêncio, canaliza poder protetor para sua proteção. Ainda preocupada com a noite anterior, Ordell o agradece com um sorriso gentil. Eric instantaneamente entra em pânico, corando e recuando de forma desajeitada. Oh, alguém está apaixonado! Alguns momentos depois, ele relata suas descobertas. Jeremy está marcado com uma maldição divina de um deus maligno, tornando impossível curá-lo ou removê-la por meios normais. Os três entram na cela, mas Jeremy se recusa a cooperar ou responder perguntas. Frustrada, Ordell se aproxima dele com o relicário divino e começa a golpeá-lo com força para forçar uma reação. Após aquele golpe crítico que ela desferiu em Jeremy, Ordell se concentra em como a caixa parece se encaixar perfeitamente nela, como se agora fossem um só corpo. Bem, ao menos Jeremy reagiu a esse golpe. Tudo por causa dessa caixa. Ela compartilha sua teoria com Eric e Seth. A caixa deve ser um relicário divino. O que mais poderia explicar seu poder? Não só é o único relicário de sua espécie, mas pode até estar conectado ao Deus do esquecimento eterno. Eric admite incerteza sobre o motivo de seu templo possuir ou guardar a relíquia da luz. Mas pelo menos, eles conseguiram afastar o inimigo. É hora de eliminá-lo. Espera, o quê? Os dois homens conscientes discutem sobre como descartar o assassino, mas Ordell se opõe. Jeremy é abençoado pelo Deus do Mar. Não é o tipo de bênção que todos desejam. Observando seu estado insensível, ele pode ser apenas um peão. Eric e Seth estão confusos. Por que dar uma segunda chance a alguém que quase os matou? Mesmo sabendo que Jeremy será controlado? Mesmo sabendo que ele é um personagem importante, ela não consegue encontrar em seu coração a coragem de abandoná-lo. Se não for Ordell, talvez seu verdadeiro eu possa salvá-lo. Eric confia em sua decisão. Se remover o poder do Deus do Mar é o que ela deseja, então que assim seja. Sozinha com o corpo inconsciente de Jeremy, Ordell coloca a caixa em seu abdômen e começa sua infusão abençoada. Avisos piscam. Isso vai forçar seu corpo severamente. Ela continua assim mesmo. Ninguém disse que uma maldição divina não pode ser quebrada. Mesmo enquanto o sangue escorre e seus poderes colidem com os do Deus do Mar, ela retoma seu trabalho. Mesmo que isso custe sua vida, não importa mais. Esta nem é sua primeira vida. Ela clama ao Deus do Sol por ajuda, mas alas, seu corpo cede, enquanto o sangue jorra de seu ser. Mas foi o suficiente para ver a luz acender nos olhos, uma vez mortos de Jeremy. Isso significava que uma parte da maldição estava quebrada. Uma memória surge de Cha Su-won, sendo repreendida por sua melhor amiga por ter se inscrito na academia de polícia, explicando a ela os perigos. Mas por trás de um exterior frio, Joo Hyun-jin era sua doce e preciosa melhor amiga. E talvez ela sempre será, não importa em qual universo pertença. No dia seguinte, Ordell permanece inconsciente em sua cama. Eric explica a Mônica que a santidade se recuperará. Ele já a curou. Ainda assim, a jovem sacerdotisa se culpa incessantemente, pensando que se tivesse ficado, nada de ruim teria acontecido. Eric admite a verdade dos eventos de ontem. O assassino não fez mal a Ordell. Na verdade, foi o contrário. Salvar o inimigo foi totalmente sua decisão. Ele nunca imaginou que alguém com poderes divinos tão fracos pudesse ter uma vontade tão forte. Se ele soubesse desse resultado, teria eliminado Jeremy ele mesmo, sem hesitação. Às vezes, esqueço que ele pode ser cruel, até mesmo para um sacerdote. Victoria também se pergunta sobre as ações de Ordell, já que a santa costuma ser uma mulher de razão. Apenas uma explicação surge. Jeremy é bonito, como um certo duque. Poderia ser que ela tenha uma queda por pessoas bonitas? Quer dizer, é uma conclusão válida, embora Victoria deva provavelmente observar a santa mais de perto. Ordell finalmente acorda e encontra Mônica chorando ao seu lado, sobrecarregada de preocupação. Perdida em memórias de Joo Hyun-jin, Ordell não percebe quantas pessoas a cercam. Em sua vida atual, realmente se importa com ela. Mônica compartilha uma notícia surpreendente. Jeremy agora pode falar. Ordell se lembra de como os olhos dele pareciam mais vivos antes de ela perder a consciência. Ainda assim, ele se recusa a falar com qualquer pessoa, a não ser com ela. Sem mais delongas, Ordell visita sua cela na prisão alguns dias depois. Jeremy está mais encantador do que antes, mas ele a lembra apenas como a Cruzo. Mesmo assim, ele entende por que ela fez isso, para restaurar seus sentidos. Usando aquela caixa, ele se recorda de como ela insistiu em salvá-lo quando todos estavam contra isso. Ele revela seu nome e confessa que odeia o Deus do Mar. Um monstro, não um ser divino. Ele preferiria ficar na prisão do que retornar ao templo do Deus do Mar. Ordell vê uma oportunidade. Em troca de sua liberdade, ela oferece um convite para que ele se torne um seguidor do Deus do Sol. Ponderando sobre a oferta, Jeremy acha estranho, pois foi enviado para assassinar ela. Mas Ordell o tranquiliza.
Não foi a vontade dele, tanto quanto a situação era estranha. Jeremy confessa que deseja se tornar um seguidor. O único problema é que ainda está sob a influência do Deus do Mar. É apenas a caixa que o mantém sob controle. Coincidentemente, a notificação do sistema o lembra que apenas metade da maldição foi quebrada. Seth se pergunta por que Jeremy considera a bênção do Deus do Mar uma maldição. Ele explica que a bênção serve apenas para prendê-lo e esmagar sua vontade. Ele simplesmente deseja ser livre de suas algemas. Ao saber de seu desejo, Ordell promete libertá-lo de sua maldição, mas levará algum tempo devido aos seus poderes fracos. Ela só precisa de mais recursos. Ela observa o homem tímido diante dela, um contraste flagrante com seu distante e frio correspondente da novela. Isso acontece um ano antes de Adele aparecer. Suas circunstâncias espelham a raiz. De qualquer forma, com isso resolvido, Ordell tem um plano criativo para se vingar das pessoas que machucaram Jeremy. Dias depois, Remus, o sumo sacerdote do grande templo do mar, chega do lado de fora do templo do Deus do Sol. A aversão contorce suas feições, mas Dominic o ordena que recupere Jeremy. Jeremy é precioso para o templo, pessoalmente batizado pelo Deus do Mar. Remus não quer enfrentar a punição do santo antes de eles conseguirem entrar. Os guardas negam a entrada se não apresentarem prova de identidade. Remus zomba internamente de quão tolos são os funcionários do Templo do Sol. Ele até julga Detrick por ser tão jovem para se tornar um sumo sacerdote e pela situação do lugar. Eu juro que algumas pessoas mais velhas se sentem tão intituladas. Então, ele é atingido por uma luz radiante. O santo e o comandante dos Cavaleiros Santos estão ali. Isso o sobrecarrega, deixando o sacerdote narcisista com apenas um pensamento. Ele está condenado. Não sendo do tipo que enrola, Ordell diz a Remus que chegou ali sem avisar, lembrando-o do relacionamento tenso entre os dois templos. Ela está ciente de que ele está ali pela pessoa que tentou assassiná-la. Isso o cala. As it may be considerado uma confirmação. Se ele reagir, afinal, a Santa do Deus Sol não é alguém a ser subestimada. Sem que Remus saiba, Ordell incorporou seu poder divino no já intimidador olhar de Seth. De alguma forma, isso foi suficiente para fazer o sacerdote alto recuar. Uma forma inteligente de garantir que ninguém suspeitasse que ela não é a verdadeira santa. Remus finge ignorância, apesar de admitir que veio para recuperar Jeremy. Ele chama isso de um mal-entendido e um acidente. O olhar de Seth afia-se e o velho se encolhe ainda mais. Para piorar seu orgulho ferido, Ordell finge que ainda tem pesadelos sobre o ataque. Se não fosse pela cura do sacerdote, ela estaria bem, você sabe. Eles aceitarão uma compensação adequada. Sim, porque dinheiro é necessário. O velho impõe condições: devolver Jeremy e manter tudo em sigilo. Teimoso, Ordell exige 10 bilhões de won. Raymond gagueja, oferecendo 20 mil ouro. Ela concorda a contragosto. Ainda assim, é o dobro do valor requerido. Um grande ganho. Então, ela adiciona um resgate pela entrega de Jeremy. Eles chegam a 30 mil ouro no total. Acampando à noite, Remus é alertado de que Jeremy desapareceu da carruagem. Ele xinga. O Deus do Mar sempre controla Jeremy, apresentando-o como um cavaleiro especial para esconder sua condição de marionete. Eles impediram qualquer interação real. As coisas não estão boas para Remus. Antes que a aurora se eleve completamente, Jeremy retorna ao templo do Deus Sol. Ordell o aguarda. Tudo de acordo com o plano. Coletar o resgate, liberar Jeremy, e então ele finge continuar sob a influência do Deus do Mar antes de escapar, encontrar uma nova vida ou retornar para ela. De qualquer forma, ela lhe promete verdadeira liberdade. Jeremy se deleita com a refeição à sua frente, inocente e relaxado. Ordell observa o colar de artefato que lhe deu, um pedaço da caixa transformado em uma gema. Pode não ter o mesmo poder que o original, mas cumpre seu propósito. Jeremy não precisa mais ficar na prisão. Poucas pessoas conhecem sua verdadeira identidade. Ele será tratado como qualquer pessoa comum, mantendo um perfil baixo. Ela lhe oferece um novo papel, seu protetor. Jeremy promete protegê-la do grande Deus do Mar. As coisas podem estar parecendo boas para Jeremy, mas não para Remus. Enquanto os oficiais descartam o corpo de Remus, Dominic pondera sobre o desaparecimento de Jeremy. A única explicação plausível: o Deus do Mar o ordenou. Ele reza para a enorme estátua em busca de confirmação, mas, como antes, o silêncio responde. Algo pode ter acontecido com sua divina deidade. Enquanto isso, Ordell se torna mais ocupada, lançando bênçãos sobre milhares de poções. Mais bênçãos significam mais sangue expelido, mais difícil de esconder, até que Jeremy avista isso de cima. Ele simplesmente desfruta vagando e protegendo-a. De um ponto elevado, ela confia a ele a tarefa de se livrar das provas sangrentas. O templo passa por reformas,
cortesia do conde e da condessa Hindle. Até o chefe foi modernizado. O território Hindle é famoso por seus ingredientes ricos e talento culinário surpreendente. Isso significa que Mônica é uma garota super rica que se tornou sacerdotisa. Os planos tomam forma para uma cerimônia de dedicação que anunciará a reabertura do templo. A cada ano novo, os fiéis oram e oferecem tributos aos deuses em gratidão. Em troca, os deuses concedem bênçãos. Mas, devido à falta de fundos, o Templo do Sol não realiza essa cerimônia há muito tempo. Ordell explica os detalhes para Eric e Seth. Ela oferecerá aos fiéis dinheiro, fundos desviados de remos. Naturalmente, metade será para reformas e metade para ofertas. Ela poderia usar esse dinheiro para recuperar 40% de seu poder divino e descobrir por que possui o corpo de Ordell. No entanto, a ganância pode esperar. Com planos detalhados para os convidados e equipamentos, ela aborda um último assunto: enviar um convite ao Conde Kiris. O Conde recebe uma carta com visível desagrado. Ele está ciente de que Ordell está interpretando seu papel como santidade, mas suas ações recentes o irritam profundamente. Ele deve detê-la. Mas você não queria que ela continuasse atuando como santidade? Restam apenas 5 dias antes da cerimônia, e os preparativos seguem sem problemas. O primeiro convidado de prestígio a chegar é o Duque Ruth, que cumprimenta Ordell com calor inconfundível. Se não fosse pelo fato de que ela também enviou convites para Junho e Yuri, seu humor mudaria visivelmente quando Ordell se aproxima demais de Junho, especialmente quando ela admite ter outro patrocinador rico. Sua expressão se escurece ainda mais. Ordell, completamente alheia ao ciúme que surge, assume que ele está apenas desapontado com as reformas. Para animá-lo, ela oferece a informação de que os quartos estão prontos. Ruth tem a melhor suíte, bem ao lado da dela. De fato, ele é um convidado importante. Mas o que ele deve esperar? Nunca ouvimos a resposta, pois outro convidado chega cedo, o Conde Kiris. Duque e Conde se encontram cara a cara, com uma confusão genuína marcando as expressões de ambos. Ordell está igualmente perplexa. Por que seu pai adotivo está ali tão cedo? O velho fala com um tom falso de bondade. Ele apenas deseja ver as mudanças e conversar com ela como guardião. Ela não tem escolha a não ser ceder. No enredo original, a família Kirios se destacou após Ordell se tornar a santidade. Então, por que o conde tenta parar suas atividades? Ele exige que ela encerre seus negócios, lembrando-a de que ela é apenas uma falsa santidade, sem direito a decidir nada por si mesma. Ele sai furioso, após ordenar que ela cancele seus planos. Contudo, ainda exige que ela cause uma boa impressão no Duque. Que coisa estranha. No mínimo, Jeremy estava espionando do teto, oferecendo-se para matá-lo. O plano inicial de Ordell era fazer Ruth acreditar que o conde a estava abusando. Dessa forma, ele poderia ajudá-la a escapar. Agora, ela está confusa com o comportamento do conde. Na história original, quando Ordell foi exposto como uma falsa santinha, o conde se fez de vítima. Ele subiu na hierarquia e se tornou marquês, sem punição alguma. O autor simplesmente notou que pessoas boas nem sempre prevalecem. E o autor é seu melhor amigo, Ju Hyun-jin. É irônico como Cha So-wan se tornou a vilã de sua própria história. Ordell pede a Jeremy para vigiar o conde, enquanto ela fica refletindo sobre as verdadeiras questões. Por que o conde a tornou uma falsa sacerdotisa? Por que ele é obcecado pelo duque? Por que ele quer impedir o renascimento do Templo do Sol? A cada reviravolta, o conde Kiris encontra algo para reclamar do templo, com queixas absurdas e ininterruptas. Ordell gostaria de expulsá-lo, mas ela precisa de respostas. Ela não consegue entender por que a verdadeira Ordell buscou a afeição desse homem maligno. Mônica a tranquiliza, dizendo que elas a protegerão. Ruth pode fazer o que quiser. 2 cavaleiros a vigiarão esta noite e Jeremy também fará a guarda. Apesar da proteção, a dúvida a consome. Eles se importam com ela agora. Mas e se descobrirem que ela é apenas uma falsa sacerdotisa? Ela sai para a varanda em busca de ar fresco. Uma voz familiar a chama. É seu novo vizinho Ruth, com vinho. Suas varandas estão praticamente grudadas. Ordell o avisa que não sabe qual é a sua tolerância ao álcool e dá a ele permissão para amarrá-la à cama se necessário. Ordell, querida, dê uma pausa ao pobre homem de sua insanidade. Ruth se inclina perto demais para o conforto. Enquanto abençoa o artefato, menciona que agora pode fornecer bênçãos de 2 meses, menos inconveniente para o duque. Ruth recusa. O Templo do Sol é o único lugar onde ele pode relaxar, especialmente quando está com ela. Ele é astuto! Ordell, obliviante, simplesmente diz a ele para visitá-la sempre que quiser. Ruth sente alguém observando do teto. Jeremy, não adianta se esconder, já que Ruth é uma conhecida espadachim mágico. Ele pode te matar no meio de Ruth se elogiando. Aquela energia brilhante que só ela consegue ver está relacionada à pista que ela está procurando.
passando. Os dias passam suavemente. As noites de bebida continuam e faltam 2 dias para a cerimônia. A família Hindle finalmente chega. Um ódio latente surge ao saber que Gale também está presente. Eles não irão estragar a cerimônia, mas depois. Tudo vale. Ordell opta por ignorar seus dramas por enquanto. Todos os convidados de prestígio estão presentes. O banquete finalmente pode começar. No caminho para o salão do banquete, o conde Cyrus e Gale estão cochichando entre si sobre quão ruim será a comida no banquete. Ordell ficou boquiaberta com a enorme quantidade de comida e com a sofisticação das reformas. Todos estavam felizes com o resultado, o que significava que o trabalho de Ordell valeu a pena, não tanto para o conde. Enquanto todos estavam ocupados com a alegria da refeição, Ordell entretinha Ruth ao seu lado, observando os outros, como Gale, que não parecia perceber que a pessoa que ele esbofeteou estava ao seu lado, enquanto o pai da dita pessoa o observava com desdém. Tudo isso acontece enquanto Ruth, de repente, flerta com Ordell, dizendo que ele está disposto a se tornar seu patrocinador número 1. Ordell, completamente alheio, afirma que o Duque é como um cofre de tesouros. Certamente todos o desejariam, uma faceta incomum da qual Yuri nunca se acostumará. Mas June favorece a ideia de Ruth sendo provocadora. Mais tarde, naquela noite, Jeremy estava se deliciando com a comida. Uma grande diferença em sua vida no templo do Deus do Mar, onde não era alimentado. Ele explica a Ordell as informações que reuniu e observou ao seguir o conde. Ele acredita que a revitalização do Templo do Sol será problemática. Isso apenas confirma o medo de Ordell. O conde intencionalmente fez de Ordell a falsa santa para alcançar seu objetivo de derrubar o templo. Nunca foi sobre a família Quiros. Se sua memória não falha, ele não está sozinho nesse plano. Há alguém mais por trás disso. Finalmente, no dia da cerimônia de dedicação, Seth chega para acompanhar a Santíssima, apenas para se ajoelhar silenciosamente, enfeitiçado por sua beleza. Ele a leva em direção ao altar com o público observando. Ordell se aproxima do altar, onde Eric aguarda com a bandeja de ofertas. Este é o momento que ela está esperando. Mas por que a caixa de ofertas está flutuando? Ainda assim, o show deve continuar. Ordell oferece o saco de dinheiro para a caixa de ofertas voadora. Uma luz brilhante irrompe da estátua do Deus Sol sem cabeça, e raios quentes se espalham pelo pátio, surpreendendo a todos. Este é o momento que Ordell esperava. A janela de status se abre e uma nova habilidade é concedida a ela. Uma habilidade de inventário. Após a cerimônia, o chá é servido com um convidado ilustre. Eles elogiam a Santíssima por seus preparativos impecáveis. Ordell se dá ao luxo de vangloriar Eric e Seth, destacando suas contribuições. June brinca que ela soa como uma mãe orgulhosa de seus 2 lindos filhos. Ruth recusa-se a ser excluído e se oferece para se tornar seu filho também, afirmando que ele se saiu excepcionalmente bem. Um debate brincalhão surge sobre quem é o número 1 no coração da santa. Ordell escolhe Eric, que suportou seu segredo por tanto tempo. Seth fica em segundo lugar, corando enquanto agradece por seus cuidados. Ruth fica em último, jurando com aparente determinação elevar sua posição. Ele claramente está emburrado, apesar das tentativas de humor de Ordell. Mais tarde, naquela noite, Eric visita seus aposentos. Ordell compartilha que o conde quer fechar o negócio de poções. Eric está completamente confuso. Ele raramente interage com o conde. A última vez que falaram foi quando o conde explorou o desespero do templo para instalar Ordell como uma falsa santinha. Naquela época, o conde parecia ansioso, como se estivesse correndo contra o tempo. Agora, juntando as peças, o Deus do Mar visa arruinar o Deus do Sol. Porém, o conde Cyrus não tem conexão com o Deus do Mar. Isso significa que o verdadeiro inimigo do Deus do Sol é o mal personificado. No dia seguinte, Ordell informa ao conde que eles vão terminar o negócio de poções. Mas essa é a única fonte de renda, a única conexão com o Duque. Se perderem o patrocinador, perderão a confiança do povo. Então, ela pede ao conde que lhe forneça muito dinheiro. Menina, você deveria tê-lo enganado desde o começo. A impotência de Ordell é evidente. Se ela perder dinheiro, como mais ela vai gastar em si mesma? O conde, inocentemente tolo, cai em sua armadilha ao perguntar quanto ela precisa. 10.000 moedas de ouro devem bastar. É uma pena que o conde não seja facilmente enganado. Mesmo quando ela ameaça sua própria segurança, ele ainda irá dar a ela o que quer. Dinheiro e terras em troca de informações sobre o Duque. Justo quando Calcaris acha que tem a vantagem, Ordell sorri por dentro. Ela secretamente continuará seu negócio e explorará cada moeda que ele fornecer. No dia seguinte, a família Hindle expressa tristeza por ter que partir tão cedo. Ordell os tranquiliza, dizendo que estão sempre convidados a visitar. Eles também conseguiram um bom negócio com John. Por enquanto, devem se apressar para rastrear Gale e dar-lhe uma lição. Depois que eles vão embora, Ordell instrui Jeremy a parar de seguir o conde. Ficar escondido por muito tempo pode revelar sua localização. Jeremy insiste que está disposto
disposto a arriscar. Ele é excelente em reunir informações e simplesmente quer ajudar, não importa o perigo. Seria mais reconfortante se não fosse pelas migalhas de biscoito em suas bochechas. Ainda assim, o fator fofura lhe garante pontos extras. Jeremy sai com um saco de biscoitos e um bolso cheio de ouro. No dia seguinte, Ordell se veste casualmente. Ruth interpreta o passeio como um encontro, apenas para ter seus sonhos despedaçados quando ela esclarece que há negócios. Mesmo assim, ele oferece seu cavalo, já que uma carruagem poderia expor seu disfarce de plebeus. Envergonhada pela proximidade de Ruth ao seu lado, Ordell foca na missão. Eles precisam visitar uma pequena vila empobrecida chamada Lebar. Nada de especial marca o lugar, mas Ruth pressiona por mais detalhes. Ordell apenas promete a emoção da descoberta. Ela explicará mais tarde. Algo para eles aguardarem ansiosamente. E isso é tudo por hoje, pessoal. O que acharam? Como sempre, não esqueçam de curtir o vídeo e comentar para a próxima parte, assim sabemos que vocês querem mais. Lembrem-se de se inscrever e ativar as notificações para atualizações. Vejo vocês na próxima.